Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Eu sou a Doris Lebon, estou aqui para nós lermos a Bíblia juntos. Bom, hoje é quarta-feira e é o meu primeiro vídeo da semana. A verdade é que eu decidi fazer o vídeo, lançar aqui o meu estudo bíblico todas as terças e quintas. Então, fiquem comigo em todas as terças e quintas para nós lermos a Bíblia juntos. Mas o que aconteceu é que ontem eu tive um grande imprevisto, por isso não consegui gravar, não consegui estudar para a nossa leitura bíblica, porque tive o meu filho que estava dodói, então eu tive que levar para o hospital, mas graças a Deus ele já está bem. Era um alarme falso e não era nada tão grave assim. Ele estava com dores muito fortes embaixo do abdômen e chegando no hospital, os médicos fizeram lá a ecografia, tiraram exames de sangue e urina e não viram nada de grave. Simplesmente ele tinha gases. E segundo o médico, essas gases são provocadas por uma má alimentação que é muitas das vezes pelos chips, knickknacks e refrescos. Na verdade, eu não lhe dou um refresco, mas acabo dando-lhe um pouco de chips e knickknacks, porque vocês sabem, as crianças, elas não são fáceis e de uma outra maneira eu acabo dando isso só para não... Eu realmente sou contra esse tipo de coisa, mas estou aqui também a vos ajudar e incentivando vocês a pararem de dar essas coisas, porque realmente vão fazer muito mal ao estômago da criança, a criança vai sentir dores fortes e nós vamos pensar que são coisas graves, enquanto é só mesmo por causa dessas coisas de repousados, porque nos repousados também tem muitos corantes, e pastilhas, chicletes, essas coisas todas. O médico mesmo aconselhou a cortar chips, knickknacks, refrescos e doces, repousados, coisas que têm corantes. É muito perigoso para a criança, porque eles ainda não conseguem, o estômago ainda não consegue processar muito bem e pode provocar gases muito fortes e que chegamos até a estar no hospital todo dia. Só voltamos para casa muito tarde. Por isso eu não consegui gravar ontem, que foi terça-feira. Mas eu prometo para vocês que todas as terças e quintas eu vou estar aqui com vocês para nós estudarmos juntos, lermos a Bíblia juntos. Então peço desculpas por ontem não ter lançado aqui o vídeo, mas estou aqui hoje sendo uma quarta-feira para trazer aqui a nossa leitura bíblica. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Vamos ler o Provérbios 27. No vídeo antigo eu li o Provérbios 26, por favor, vamos lá ver. E pronto, vamos ler o Provérbio 27. O Provérbio 27 tem uma chave aqui, tem um versículo que também vai estar relacionado com o João, o livro de João, o capítulo de João e do Mateus. Mas mais adiante eu vou estar aí os capítulos para vocês anotarem. Peguem aí, quem não tem Bíblia consigo, pode pegar aí uma caneta ou no próprio telefone, gravem aí os capítulos que eu vou aqui dar para depois vocês lerem em casa com mais vagar, com mais calma, porque são capítulos muito importantes. Eu não posso aqui estar a ler todos os versículos por causa do tempo, e tempo é dinheiro. E eu só vou dar aqui os capítulos, mas vocês em casa com mais calma vão lendo todo o capítulo. Eu vou ler aqui versículos, mas vocês devem ler todo o bolo todo, que é um capítulo inteiro. Bom, eu não sei aqui se este reflexo desta parte do sol está aí a vos incomodar, mas eu não posso tirar, porque o que acontece é que aqui à frente eu tenho uma janela e, eu coloquei assim. Se eu fecho a janela toda, olha o que acontece. Por exemplo, se eu fecho toda a janela, fica assim e vai ficar um pouco escuro, vocês não vão conseguir me ver. Então eu tenho que abrir um pouco ela para ter um pouco de iluminação também na parte da minha cara. E se eu abro toda a janela, olha o que acontece. Não fica agradável aos meus olhos, então eu tenho que fechar ela até aqui a metade. Assim, agora eu não sei realmente. Comentem aí, por favor, se essa reflexão da luz está a fazer mal à vista. Assim, eu depois vou tentar encontrar um ponto mais adequado aqui para fazer o vídeo, porque eu aqui achei um ponto certo. Para mim, este é um ponto certo, mas eu não sei aí do vosso lado se vocês conseguem realmente ver bem, se realmente está vos incomodar esta luz. Podem aí comentar para eu poder procurar um outro ponto para poder fazer o vídeo. Vamos ao o Provérbios do capítulo 27. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Não presumas do dia de amanhã,
porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Eu vou terminar por aqui no capítulo 27. Ele vai até ao versículo também 27. Então, leiam todos esses versículos, porque o provérbio tem alguns versículos repetitivos. Nós já estamos a ler aqui desde o capítulo 1 do Provérbios. Quem me acompanha aqui, por favor, quem ainda não me acompanha, vão assistir todos os vídeos desde o provérbio 1 e até agora, e vocês vão perceber que tem alguns versículos repetitivos. Todo o provérbio ele é assim. Então, é que eu não vou estar a repetir estas palavras. E vamos diretamente ao Mateus, o livro de Mateus, que está relacionado com este versículo. No livro de Mateus, capítulo 23, e vamos logo para o versículo 16. Por que eu vou aqui ler o versículo 13? No Mateus 23, entre 13 a 16. Por que eu vou ler isto? Porque isto está relacionado com a parte do versículo 5, do provérbio do versículo 5, que diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Este versículo ficou mesmo na minha mente, que eu não podia deixar de passar aqui, porque tem muita gente bajuladora, tem muita gente hipócrita, tem muita gente que finge. Muitas das vezes essas pessoas, elas não querem falar a verdade porque dizem: eu não quero que ela fique triste. Mas muitas das vezes a verdade, ela liberta. É melhor a pessoa saber a verdade do que tu bajulares a pessoa ou estares do lado da pessoa sabendo que essa pessoa está fazendo algo errado. Então, Jesus já vem nos ensinar isso, que não basta só eu saber a verdade e eu guardar a verdade para mim e não dar a verdade a outra pessoa. Isso já é um pecado. Vocês sabiam que a verdade, ela deve ser dita? Então, Jesus vem nos ensinar sobre isso, sobre a hipocrisia, que os hipócritas não vão herdar o reino dos céus. Independentemente de seres boa pessoa em casa ou com teus filhos ou com tua família, mas seja uma pessoa falsa, seja uma pessoa hipócrita, mesmo que faças doações, mesmo que ofereças, não vais herdar. E Jesus já vem dizendo isso, que muitos lá no céu vão lhe perguntar: Jesus, eu profetizava, Jesus, eu fazia a sua obra, eu entregava a palavra. Tem pessoas, pastores, que entregam a palavra, que profetizam, e Jesus vai realmente dizer: aparte-se de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque são pessoas falsas, porque são bajuladores, encobrem a verdade, sabendo da verdade, elas não dizem a verdade. E isso de encobrir é tu saberes, podes não ser tu a fazer o errado ou a cometer o pecado, mas o fato de tu esconderes, estar guardada contigo e não falares a verdade perante a justiça, quando realmente ela for o momento certo para falar-se, e tu não falares, tu também estarás a pecar, tu estarás a ser o cúmplice. E no mundo espiritual, no mundo de Deus, tu és igual ao pecador, mesmo que não sejas tu o pecador, tu que cometeste o erro, mas o fato de tu encobrires a verdade, esconderes a verdade, não quereres falar a verdade, quando realmente fores perguntada ou estás no momento certo para falar a verdade, e tu não falares a verdade, tu também estarás a ser cúmplice da mentira. Então tu também vais ser um grande pecador. E Jesus vem nos ensinar isso no capítulo 23 de Mateus. Vamos diretamente ao versículo 13. Aqui no capítulo 23 do Mateus, capítulo 23, versículo 13 até 16. Vamos ler juntos. Aqui ele já repreende os líderes religiosos. Olha só, líderes religiosos, os que parecem que fazem coisa boa, os que parecem que estão a seguir os mandamentos de Deus. Quantos são assim?
Quantos pastores que nós vemos nas igrejas que realmente são bons pastores, pregam a palavra muito bem pregada, até evangelizam e profetizam. Profetizam, falam coisas verdadeiras mesmo, mas são falsos líderes. São falsos porque eles podem ter amantes, até podem trocar a sua esposa com alguém da igreja. Imagina isso. Então, Jesus está aqui a condenar os líderes religiosos. Vamos ler juntos. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vou terminar por aqui. Então, Jesus, ele não tinha medo de falar. Jesus era boa pessoa, né? Ele era amor, porque Jesus é o reflexo de Deus. Deus é amor. Mas, quando era o momento certo de falar, Jesus não tinha mimimi. Eu não posso falar, senão ela vai se ofender, senão a minha amiga vai ficar triste. Jesus veio nos ensinar aqui, que dizia na cara, na lata da pessoa: hipócrita, falso, mentiroso, fingido. Jesus estava aqui a dizer: vocês não deixam as pessoas entrarem no reino dos céus, vocês já não vão entrar e nem querem deixar os outros entrar, porque estão a ensinar o errado. Estão a ensinar o que vocês falam a palavra, mas não praticam a palavra. Esses fariseus, estes líderes, eles já sabiam toda a verdade. Quantos não são assim, que leem a Bíblia, conhecem toda a verdade, mas não conseguem praticar? Porque entre o saber e o fazer são coisas completamente diferentes. Muitos sabem da verdade, muitos conhecem as doutrinas da Bíblia, os mandamentos. Agora o problema é praticar. Jesus está a ensinar essas pessoas que já sabem da verdade e não praticam. Está a ensinar a ti que sabes que o perdão é importante. Tens que perdoar para deixar as bênçãos entrar na sua vida. E tu não consegues perdoar, então és uma pessoa hipócrita. Olha só quanto é simples isso. Tu já sabes que Deus, que Jesus vem nos ensinar sobre o perdão. E tu não estás a conseguir perdoar o teu irmão, ou a tua vizinha, ou o teu esposo. Como não estás a conseguir perdoar? Mas dizes ser religiosa, dizes ser crente, dizes acreditar em Deus. E você está a pedir a Deus: me faça maravilhas, me ajude, me dê um emprego, me faça isso, restaura isto no meu lar, no meu casamento. Mas tens tantas mágoas no seu coração, porque não consegues perdoar as pessoas. Então estás a fechar bênçãos na sua vida e não estás a dar conta que estás a fechar bênçãos na sua vida. Então estás a ser uma pessoa hipócrita. Jesus está a nos ensinar isso. Além destes líderes religiosos, escribas e fariseus, escribas porque eles sabiam escrever, eles escreviam as leis naquela época. Os fariseus, eles eram donos da lei, eles conheciam toda a lei, mas não praticavam, só ensinavam para as pessoas fazer, mas eles não conseguiam fazer. É que nem um pai que ensina seu filho para não comer no sofá, assistindo televisão. Vê lá que é engraçado. Esse pai fica ali a comer as suas refeições, ele é que pode fazer, assistindo jogo. Ele pode assistir jogo a comer. Amor, traz-me lá a minha refeição, eu vou comer aqui no sofá, não posso perder esse jogo. E quando é o filho a vir comer com ele ali no sofá: sai daqui, vai comer na mesa, você não sabe que queres me imitar por quê? Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Quantos estão assim? Muitos estão assim, mas Jesus está a dizer que tu és falso, tu és hipócrita.
a esse tipo de pessoa que está a dizer, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Estás a ser hipócrita. Porque o bom exemplo começa da atitude, do comportamento, não da boca. Falar é fácil. Vamos ver aqui o fazer, é difícil o fazer, não é? É difícil, por isso que és hipócrita. És falso. Então Jesus vem nos ensinar, paremos de ser falsos, paremos de ser hipócritas. E vamos sempre ser o exemplo do que nós queremos ver nas pessoas. E tem mais outro capítulo que veio falar também que Jesus, ele não tinha problemas em falar, ele falava na lata. Jesus era amor, mas Jesus também repreendia. Temos que repreender as pessoas. Jesus está nos ensinando a repreender quando a gente vê uma coisa errada em alguém, é melhor dizermos. Se nós estamos a ver a nossa irmã ou a nossa amiga a amantizar com um vizinho, temos que dizer, não, o que tu estás a fazer é errado. O que tu estás a fazer é errado, não podes fazer isso. Não temos que colocar a mão na cabeça dela porque é nosso irmão, porque é nosso amigo, porque é nossa prima e rirmos. Se nós rirmos daquela atitude, estamos a concordar com ela. E no reino dos céus, tu estás a fazer um X. Lês a Bíblia, conheces a verdade, mas na hora que tens que repreender e ensinar a sua irmã ou a sua vizinha, tu não consegues. Então lá no reino dos céus, tu estás a ter um X com Deus. E vais chegar lá na hora H, no dia do julgamento. Vais querer entrar porque tu pensavas que eu como nunca traí o meu marido, eu estava sempre sendo fiel, eu estava sendo boa pessoa dentro da minha casa. Mas entretanto vias alguém a fazer o errado e não conseguias lhe dizer que isso que a pessoa está a fazer está errado. Porque a pessoa vai ser amaldiçoada, a pessoa vai perder o reino dos céus. Tu nunca abriste a boca para repreender alguém, nunca repreendes seu filho, nunca repreendes seu marido. Concordas com tudo que eles fazem, porque tu queres ser a boazinha entre as pessoas. Por isso tu não consegues repreender a ninguém. Porque tu sempre queres ser a bem vista, a boazinha, para as pessoas, mas para Deus. O que tu estás a ser? Tu estás a ser um pecador, tu estás a ser um hipócrita. É o que Jesus vem nos ensinar aqui. Que quando a gente vê algo de errado, temos que dizer, temos que ensinar as pessoas. E não ficar calados. Na verdade, não é só para ficar dentro de nós, é para nós também dizermos às pessoas. Então vamos ao João, capítulo 4. Do versículo... Começamos com o versículo 16. João, capítulo 4. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens nem é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aqui é a história da mulher samaritana, que ela estava a ir levar água no poço e encontrou Jesus lá. Jesus era profeta. Deus dava a verdade a Jesus sobre as pessoas. Então Jesus já conhecia a vida daquela mulher samaritana. A Bíblia não explica muito bem se ela realmente era prostituta ou se era, no caso dela simplesmente só estando ter o azar de conhecer homens casados, amantizar sempre com homens casados. Mas vocês têm que entender uma coisa, eu falo assim dessa maneira, mas no mundo espiritual, no mundo de Deus, o fato de tu estás a fazer sexo sem casamento, tu estás a te prostituir, estás a ser prostituta. No mundo espiritual, no mundo de Deus, enquanto tu não és casada com o homem que tu estás com ele ali, tu estás a ser prostituta. Mas eu digo dessa maneira, para nós nos entender, porque as pessoas no mundo, assim, abertamente falando, só acham que a prostituta é aquela que faz sexo por dinheiro. Por isso que eu tenho que dar essa explicação. Então, aquelas mulheres que simplesmente são boas mulheres e só fazem sexo porque estão apaixonados. Aí eu acho aquele homem gato, gostoso, hoje eu lhe pego. E pá, ele pega. Passa um mês, outro homem, e pá, ele pega. Essas aí, no mundo do nosso dia a dia, não são chamadas de prostitutas, elas simplesmente são as mulheres modernas. Mas no mundo de Deus, essa é uma mulher prostituta, porque só está a fornicar, está a fazer sexo sem casamento. Então, Jesus aqui já estava a dizer à mulher samaritana, que já viste, vai lá buscar teu marido. Jesus estava a fazer isso por quê? Porque estava a ensinar a ela, que ele está já a entender o problema de andar já ter muitos homens.
ficas com muitos homens, depois nenhum não tens. Todos aqueles homens que ela andou não eram maridos dela, talvez eram amantes. Não sei se estavam simplesmente, ela estava dormindo com eles por dinheiro, não sei se eram relações que ela tinha. Aqui a Bíblia não explica se realmente ela era uma mulher casada com esses homens todos, porque existem aquelas mulheres que realmente casaram com um homem, depois se separaram, voltaram a casar com outro. Tem mulheres assim que já são casadas, já se casaram 3 ou 4 vezes. Casar no sentido de que juntou-se, porque quando tu casas uma vez, acredito que tens que voltar a fazer o divórcio para voltar a casar, de não voltar a casar. Então, nesse sentido que Jesus aqui só diz, tu tiveste 5 maridos. E o que agora tens também não é teu marido. Vocês entenderam isso? Jesus estava a dizer, todos eles não foram teus maridos. Jesus sabia que nunca tiveste marido, mas só estava a querer conversar com ela, ensinar a ela que não tenhas vários homens na sua vida. Então é o que Jesus está nos ensinar. Quando a gente vê algo de errado em uma pessoa, é para a gente repreender, é para a gente ensinar, não encobrir, não mostrar aquela pessoa, não rir, não concordar. Porque rindo, concordando, tu estás a achar aquilo normal que a pessoa está a fazer. E a pessoa vai continuar a fazer. Entendem isso, meus amores? Então Jesus vai nos ensinar que se a gente vê algo errado, vamos repreender o nosso filho, não vamos mimar o nosso filho, porque achamos de que ele ainda é criança, não entende, não vai ouvir. Tem que dizer isso é errado, não faças isso, não faças assim. Marido, o que estás a fazer é errado. Se ele está a falhar com uma outra pessoa, só porque ele é teu marido, não tens que ficar do lado dele. E a outra pessoa é desconhecida, a outra pessoa não é da sua relação. Então tu vais ficar do lado do teu marido, porque não queres ficar do outro lado. Então Jesus está nos ensinando que não devemos ser assim, devemos ficar do lado da justiça, do lado da verdade, da essência da verdade. Olhar os lados sem olhar de quem é o problema. É assim como acontece com o juiz. O juiz não olha ali. Por isso, quando se sabe que ali tem algum familiar em que o juiz vai ter que fazer o julgamento, não é ele que faz. Não é o familiar que faz o julgamento. Porque há que ter conflito de interesse. Porque ele já não vai olhar o caso como um caso cru. Vai olhar ali quem é meu filho, quem é meu sobrinho, quem é meu familiar, quem é minha esposa. Então, aquilo vai lhe atrapalhar. Então, a vida também tem que ser assim. Nós devemos ficar do lado da verdade, do lado da justiça. E não encobrir as pessoas, não passar a mão pela pessoa, não bajular a pessoa. Às vezes porque tu queres alguma coisa, tens um interesse com aquela pessoa, precisas de algum bem, então tu vais ali bajulando, dizendo sim, estás certa, faz isso, enquanto que tudo aquilo que a pessoa está a fazer está errado. Mas porque tu precisas de alguma coisa em troca, tu tens que dizer ali à pessoa sim, eu quero, ficamos ali, fazes aquilo, concordas com aquilo. Não estás a ser hipócrita. Jesus está a dizer, para com isso. Vais parar, vais ter aí uma parede sem bênçãos e não vais entender por quê. Por causa da sua falsidade. Bom, meus amores, eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para quem é novo aqui no meu canal, por favor, não se inscreva. Deixa aí um like, porque sempre a pessoa vai receber notificações dos meus conteúdos novos, do meu estudo bíblico. Então eu vejo você na próxima quinta-feira, tá bom? Beijinho.